cuidar das coisas e se alimentar com a palavra de Deus, porque a Bíblia também foi criada por Deus, porque Ele nos fez, e a importância de nós parecermos com Ele. Ele tem inteligência, e muita inteligência. Ele capacita o seu servo para ser um homem de Deus. Agora é só nós ter a nossa oportunidade e levar também. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Eu creio que todo mundo tem um chamado para fazer alguma coisa. Eu creio que todo mundo tem que fazer alguma coisa aqui na Terra. E coisa boa. Eu creio e acredito que você veio aqui para um só propósito. Mas existem milhões de propósitos. A gente somos consumidos por aquilo que gostamos. Isso é verdade. Vamos ser consumidos pelo Evangelho. Porque o Evangelho, ele traz paz. Mas as pessoas, como eu sou pessoa, você é pessoa, somos seres humanos, somos consumidos pelos celulares, pelos videogames, pelos entretenimentos, pelo futebol que gostamos, pelos passeios, pela comida, pela viagem. Somos consumidos por tudo isso, é verdade. E eu creio que Deus deu para você ser feliz. Deus deu para o homem a inteligência, a capacitação que vem do céu para ele fazer as coisas acontecer. E para ele ser feliz. Deus fez tudo isso com a gente, para nós sermos felizes. Você acha que Deus te deu inteligência para quê? Para ficar encostado? Deus deu a inteligência para o homem criar coisas. Da mesma forma que Deus, ele foi o criador de todas as coisas, e nós somos a semelhança dele, então Deus também deu para nós capacitação para nós criar coisas, fazer coisas, cuidar das coisas e se alimentar com a palavra de Deus, porque a Bíblia também foi criada por Deus. Deus fez tudo para nós e para nós ficar sempre balanceado. Para nós não ficar nem por cima e nem por baixo, ficar balanceado para a balança ela não cair. Então, estamos sempre balanceados. Você quer ficar balanceado até quando? Você quer ficar longe de Deus até quando? Você já foi curado, você já foi abençoado, já foi renovado. Você pediu para Deus uma esposa, Ele te concedeu. Uma boa esposa, uma boa mãe dos seus filhos. Ou até mesmo se você pediu um marido, Deus te deu um bom marido, um bom pai para os seus filhos. Você pediu para Deus tantas coisas e acabou acontecendo porque você foi se esforçando. Vai vendo? Deus te dá saúde para você trabalhar e os momentos para você se divertir, curtir e ser feliz. E também conquistar, porque Deus te deu a inteligência, a saúde para você buscar e para você viver. Agora que você aprendeu tudo sobre Deus, sobre Jesus, o porquê Ele nos fez e a importância de nós parecermos com Ele, Ele tem inteligência e muita inteligência, Ele capacita o seu servo para ser um homem de Deus, um pregador. E se você não quer ser um pregador, a escolha é sua. A escolha não é minha. Hoje aqui eu sou só um instrumento de Deus para trazer uma mensagem da palavra de Deus. A mensagem não está só nas minhas palavras. A mensagem está aqui. Na Bíblia Sagrada. É o Evangelho de Jesus onde tem tocado os corações. É o Evangelho do Senhor que tem ajudado muitas vidas. As pessoas são ajudadas porque Deus ele tem misericórdia. É. A partir do momento que Deus envia o seu Filho para nos salvar, tirar dos pecados, limpar a sua vida, limpar o seu coração. O que você era antes, você não é mais hoje. Se antigamente você cheirava pó,
hoje você não cheira mais. Se antigamente você queimava um baseado, hoje você não queima mais. Se antes você era um alcoólatra, um pinguço, hoje você não é mais. Porque você foi limpado por Jesus para ter paz. Que Deus que é esse que você está falando, que faz toda a transformação em pessoas, Dudu? O da Bíblia. O da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo? Aquele Jesus que você conhece, que morreu na cruz do Calvário por mim, por você? É esse Deus que envia o seu Filho? É o que eu estou dizendo agora. Esse Deus é bom, realmente. Mas ele corrige o seu filho para o seu filho ficar melhor. Um Deus que recebe você da forma que você está, sim. Porque eu creio que ele vai te transformar. Quantas pessoas são transformadas? Olha eu aqui transformado. Nunca fui um viciado, nunca fui um alcoólatra, nunca fui esses que roubam, esses que matam. Mas mesmo assim, eu tinha meu desfeito, as minhas falhas. Então Deus, ele habita naqueles que não têm chance para as pessoas. Porque para Deus, todo mundo tem chance e oportunidade. Pessoas menosprezam pessoas. Pessoas humilham pessoas. Pessoas acabam com as pessoas. Porque o inimigo está sobre elas. O inimigo está tomando posse, ou já tomou a pessoa, é por isso que as pessoas matam as pessoas, prejudicam as pessoas, derrubam as pessoas, passam a perna nas pessoas, calotam as pessoas, porque o inimigo já está habitando nessas pessoas. É por isso que as pessoas fazem isso. Qual é a maior guerra aqui do cristão? É com ele mesmo. É verdade. Ele renunciar ao eu, o cristão, ele tem que pensar em Deus em primeiro lugar. Isso é verdade. Mas a maior batalha, a maior guerra do cristão, não são com as pessoas, não. Principado, potestades, hostes espirituais. Essa é a melhor guerra. Parece, é a melhor guerra mesmo. Porque para vencer, tem que ter fibra, tem que ter coragem, tem que ter Bíblia. E você vence uma, vence duas, vence três, vence quatro, vence cinco. Por isso que é a melhor guerra. Nós nunca paramos de lutar. Porque Jesus, ele nunca parou de lutar. Ele sempre venceu. E por todos nós. Então, a maior guerra, ela sempre vai vir. A maior guerra e a melhor guerra. Porque quando se vence uma, você quer vencer mais. O inimigo está 24 horas tentando te tragar. Tentando arrancar o que tem dentro de você. Dudu, o que tem dentro de nós? Jesus Cristo. O inimigo quer tirar o Jesus de dentro do teu coração. E você não pode deixar, não. Você não pode vender, você não pode negociar. É inegociável. Esse Jesus já fez o extraordinário na tua vida. Então você tem que guardar bem ele. Proteger bem ele e vencer o inimigo como a gente tem vencido todos os dias. Amém? Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O próprio Paulo foi um apóstolo de Jesus. Ele foi chamado para Jesus. Quem era Paulo? Ele era um soldado, oficial do rei, temente ao rei, que obedecia a ordem. Fechava as igrejas, matava os cristãos, perseguia os cristãos. Era um homem temente ao rei, um oficial temente ao rei. Então aconteceu dele ser temente a Deus. Para vocês verem, ele não conhecia a verdade do verdadeiro Deus. Passou a conhecer porque teve luta, teve provações. E Deus mostrou para ele quem é o Deus de verdade. Paulo estava seguindo os cristãos. E aconteceu ali dele ficar cego. E depois dele ser curado. Aí ele viu que aquele Deus é um Deus de verdade que o curou.
Aquele rei não poderia fazer nada por ele. Já vimos a história de Naamã também, um outro oficial que tinha uma doença e nenhum rei conseguia curar. Então, Deus usou o profeta Eliseu para fazer aquela cura em nome de Deus e Naamã foi curado. Mas mesmo assim, Naamã adorou o Deus de Rimom. Adorava os dois deuses, o de Rimom e o de Eliseu, para vocês verem, que não reconhece uma ingratidão. Então, voltando, falar um pouco de Paulo. Paulo também era um oficial. Ele renuncia para se tornar um pregador. Um dia caçador, outro dia pregador. Os cristãos viu aquela transformação no começo, não acreditava. Mas foram se acostumando porque Paulo começou a ser caçado pelos oficiais, pelos homens das leis. Agora começou a viver o evangelho, começou a pregar. Agora ele sentiu na pele o que é ser um cristão caçado. Antes ele caçava, agora está sendo caçado. Paulo fez muitos milagres em nome de Deus, fez até mesmo preso, as pessoas eram convertidas. Para vocês verem quem era Paulo. Um profeta, um apóstolo da palavra de Deus, onde pessoas, homens, mulheres, missionárias, pastores, pregadores, sempre anuncia ele nas igrejas, nas sinagogas, em todo o canto do mundo, quando falamos do lindo evangelho que transforma as pessoas. Se o próprio Paulo já foi transformado, você pode também ser transformado. Essa mesma época aqui é a mesma época de hoje. Mas como assim a mesma época de hoje, Dudu? É o mesmo mundo, é a mesma terra, é o mesmo planeta, é o mesmo Deus. Épocas de antes, épocas de hoje, só mudou o ano. A terra é a mesma, a água é a mesma, o ar é o mesmo e as pessoas são a mesma, só mudaram mesmo de identidade. Mas eu acredito que Paulo está na glória, Paulo foi salvo, está no paraíso e nós vamos se encontrar com ele. Aí você pode tirar suas dúvidas, você pode conversar com ele, você vai ter todo o tempo do mundo. O paraíso, a salvação, o lugar eterno, o seu nome no livro da vida, é só para aqueles que crê. Marcos 16, 15. Quem crê vai ser salvo. Agora, quem não crê, não vai ter essa chance e nem essa oportunidade. E tá ali conversando com Paulo, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Homens de Deus que foram sustentados pelo Evangelho. Homens de Deus que tiveram um comprometimento com o Evangelho. É um Deus que sustenta, abençoa e cumpre com as suas palavras. O nosso Deus é um Deus de verdade. Para vocês verem quantos homens de Deus já foram abençoados por esse Evangelho. E quantos você conhece aí fora em 2025 que já foram abençoados por esse Evangelho? Esse Evangelho é um Evangelho que transforma. Esse Evangelho é um Evangelho que aviva o teu povo. Esse Evangelho é o Evangelho que as pessoas são renovadas, restauradas, bem ajustadas. Casamento que um dia foi separado, volta a ficar junto novamente. Pessoas que tiveram um dia sem conversar com seus familiares ou amigos ou colegas foram perdoados porque Jesus estava habitando. Esse evangelho é evangelho de cura. Esse evangelho, ele faz o extraordinário. Aquele vaso que está rachado, ele acaba sendo consertado. Não existe problema para Deus. Todos ele pode selecionar, porque ele é maravilhoso e espetacular. Esse Deus aqui que eu li agora aqui é um Deus de verdade. Paulo foi chamado por Deus. Alguma vez você já foi chamado por Deus? Alguma vez alguém falou que você seria um pastor, um pregador ou um mensageiro? Alguma vez alguém usou o nome de Deus, evangelho, para falar para você que você tem um chamado? Se Paulo tem um chamado, você também pode ter um chamado para fazer alguma coisa. Se não for evangelizar ou pastorear, pode ser ajudar alguém, porque isso também é evangelho. Quando você ajuda uma pessoa, quando você ensina uma pessoa, isso também é evangelho. E quando você ama a pessoa ou perdoa a pessoa, isso também é evangelho.
Nos tempos de hoje, nem todo mundo consegue perdoar, mas nós conseguimos amar também. Glória a Deus, aleluia, amém. Agora que você tem um chamado, agora que você conhece Jesus, agora que você sabe que Ele é a luz, e no finalzinho, o que lemos aqui? Para que todos creiam e obedeçam. Agora que você crê, você acredita, você pode obedecer o Pai. Agora você pode ir para a igreja, cultuar a Deus, pegar sua família, pegar os seus filhos, pegar quem você ama, chama sua avó, seu avô, gato, passarinho, papagaio, periquito, leva todo mundo para a igreja. Na Arca de Noé teve espaço para todo mundo ali. Animais, aves, tudo que rastejava, que andava, estava ali dentro. Você pode levar também para a igreja seu passarinho, seu periquito, seu papagaio. Deus abençoa a todos, é verdade. Eu creio, eu acredito. Vivemos num tempo onde todo mundo pode cultuar, pode se alegrar, pode ser feliz e pode se maravilhar na presença do Senhor, porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade, e bendito teu nome, Jesus. E essa mensagem, paramos por aqui, e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Simples assim, evangelho que está na Bíblia. Evangelho que está na Bíblia, onde homens levaram a mensagem, onde homens viveram a mensagem. Agora é só nós ter a nossa oportunidade e levar também. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Top 10! E ótima quarta-feira! É o último vídeo de hoje. E até amanhã! Uhul! E que Deus abençoe a todos. E eu faço uma pergunta para vocês. Trabalhei a noite inteira, estou muito cansado, mas tenho energia para trazer mensagem da palavra de Deus, porque Ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade. A pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte: vocês ouviram de Jesus, ouviram de Deus, creia, obedeça, entrega a sua vida para Deus, deixe Ele fazer o extraordinário, amém. Uhul! Da hora!